Bem, antes da gente começar, da minha tela ficar pequenininha, eu vou fazer uma breve introdução, comentando um pouco sobre o que a gente entende por independência. Então, eu creio que eu não, no meu caso eu não queria, né? Na idade de vocês, vocês dizem, eu quero ser independente, eu sou independente. Então, você ser independente é você se lembrar de algo. Então, de que forma que a gente, tipo assim, eu quero ser independente do meu pai. Não queira não, que é muito ruim. A partir do momento que você é independente, você vai ter que se rebolar. Você tem que pagar as suas contas, você vai ter que ser dono do seu próprio nariz. E não tem papai para pegar dinheiro, não. Então você aprende a ser independente. Independente quer dizer você ter uma independência em relação principalmente a questões financeiras. Mas além das questões financeiras, são questões emocionais, enfim. Então, quando a gente parte para o lado da independência de um país, a gente também é muito forte a questão da dependência financeira entre eles, né? Então, só que nesse caso a independência estava mais do que na hora, porque quem é dependente de um país é horrível ser dependente, é horrível você ser explorado, né? E naquele momento a América espanhola, ela era explorada pela Espanha, né? Principalmente pela Espanha. Então, quando a gente fala em América Espanhola, a gente já está falando que quem está dominando lá é a Espanha. Então, nesse momento, se quer essa independência, essa luta. Lembra lá da independência dos Estados Unidos? Não houve conflito, não houve treta, não houve confusão? Então, aqui da mesma forma, dessa América Espanhola, vai haver confusão, vai haver muita divergência de poderes. E quando eu quero ser independente, por exemplo, lembra da independência dos Estados Unidos, que foi de boa. Então, a independência dos Estados Unidos teve a confusão. A Inglaterra queria? Não, não queria. Mas, devido às circunstâncias que se passou, também a França que ajudou, né? E o que estavam passando, ela se torna independente da colônia. Então, ele não é mais uma colônia dos Estados Unidos. E isso foi uma fonte de inspiração para os demais países, principalmente para os países da América aqui do Sul, né? Então, essa questão da independência dos Estados Unidos, as questões iluministas também, elas foram fontes de inspiração ideológicas, e a revolução também industrial. Então, junto a esses três fatores, elas são fundamentais para a gente entender a independência. Por que que se tem a independência? Por que que se quer a independência? Então, a gente vai ter a independência onde as coisas não estavam tão boas assim, né? Então, essas fontes vão ser essenciais para a gente entender qual é o pano de fundo, qual é o sistema, qual é a dominação que a gente tem, qual é a dominação ideológica. Então, qual é a força que eu tenho para falar ideologicamente que eu quero romper com esse sistema? E as fontes de inspirações foram essa. Além disso, também tem a Revolução Francesa, né? Que de fato tem a ver, que nós vamos ver mais à frente, vai enfraquecer o reino da Espanha. E Napoleão também vai ser outra fonte de inspiração. E nós vamos ver alguns reinos, eu separei para vocês. Alguns reinos não, alguns reinos. Eu separei para vocês o Haiti e o México, que nós vamos falar. Os demais reinos nós vamos fazer um trabalho em grupo virtual, viu? Que é falando sobre a independência das demais localidades. Então é importante a gente ter essa questão da independência, porque é a partir do momento que rompe com aquele sistema antigo, né? Então, teoricamente, para romper. Então, quando eu estou independente de uma colônia, eu não dependo, eu não tenho que dar explicações para ela. Então, é muito importante essa questão da independência aqui reinar, né? Então, foram todos os países querem independência? Não. Todos os países lutaram pela independência? Não, também, né? Então, mas, de forma geral, a gente fala que todos estavam adaptos, né? A isso, estavam
estavam cansados daquela exploração e tal, e estavam cansados de conflitos internos. Então, a gente tem os fatores externos, que são essa questão do que estava em volta do mundo, e tem fatores internos. Então, cada país tem uma característica própria. O Haiti tem uma característica própria por ter a questão do negro à frente, né? O México também tem outras características próprias, a Bolívia tem outros, Paraguai tem outros. Então, o Brasil tem características singulares. Então, cada país vai ter um contexto geralzão e vai ter um contexto mais específico voltado para a realidade dele. Mas, de fato, o que a gente tem que ter em mente é que esses países, há séculos, eles estavam sendo explorados pelo processo de monocultura, latifúndio, a questão do plantation também, que é a questão da exploração em larga escala. Então, a gente tinha esse sistema, essa colônia de exploração, uma hora ou outra, ia quebrar esse sistema todo, as coisas estavam mudando. A partir da Revolução Francesa, dá um up, assim, digo, é a hora da mudança, eu quero essa mudança. Então, o meu sistema ideológico, eu vou começar a pensar, digo, tá na hora de ter essa mudançazinha, né? Não dá mais para ser explorado. Então, a Inglaterra, ela apoia a independência porque ela quer um mercado consumidor, né? Um dos principais fatores é que quando um país é independente, ele pode comercializar livremente. Então, se eu sou dependente, a gente era dependente de Portugal, a gente comercializava de início somente com Portugal. Depois que vamos comercializar com outros países, mas de início esse pacto é muito forte. Então, somente Portugal poderia comercializar com o Brasil. E assim foi durante muito tempo com toda a América Espanhola, né? Então, quando eu falo em América Espanhola, é a América que é dominada por pela Espanha, pela Europa não, viu? Então, é essa nossa breve introdução e nós vamos falar depois. Depois eu vou passar para o slide, que minha tela vai ficar pequenininha agora sim, e eu vou falar sobre a questão mais detalhada, algumas questões que vão ter no mapa.